QAP Brasil Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e toda a linha de Airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil Armas e Munições. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje um episódio muito especial, já a gente vai falar com um cara muito bacana, um excelente profissional e tem feito muito sucesso e tem ajudado muita gente em relação à autoestima e com mais qualidade de vida. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso convidado. Antes, porém, entretanto, contudo, que Deus abençoe todo mundo, clica aqui e já se inscreva em nosso canal. Ative as notificações, deixe o seu like para todo mundo saber que você está acompanhando aqui mais um episódio do No Ar, tá bom? Aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores master para a gente começar aqui. Montana Automóveis. Para você que está a fim de comprar, vender, trocar o seu veículo, a Montana tem sempre as melhores opções. E o mais bacana de tudo isso é que além de você fazer o melhor negócio, você tem veículos com até 2 anos de garantia. Show de bola, né? Clica aqui no QR Code e você vai ter todas as informações para você fazer o melhor negócio na Montana Automóveis. Fechado? Quero agradecer também a St. James Barbershop. Cara, é o seguinte, não é você ir cortar o seu cabelo ou fazer a sua barba. É uma experiência diferente. E, inclusive, o nosso convidado de hoje também é cliente lá da St. James. Ele vai falar um pouquinho pra gente também dessa barbearia sensacional. São 2 unidades em Rio Preto. Tem a no Vivendas, tá bom? E tem também a do Dama, que fica ali em frente ao Gaivotas. Cara, lá você vai encontrar essa experiência diferente para você cortar o seu cabelo, fazer a sua barba. Lá tem produtos exclusivos com a marca St. James. E, além disso, você encontra também os melhores profissionais, você pode jogar o seu poker, você pode encontrar os seus amigos, pra galera que vai casar, olha só que bacana, tem um dia do noivo, é sensacional, fora os eventos que acontecem. Então clica aqui também para você saber das novidades da St. James. Com a gente o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas, as melhores marcas de Rio Preto e região é no Fernandão. Ó, final de semana chegou, já garantiu a sua bebida pro seu final de semana? Cara, lá você encontra tudo, tá? Pelo aplicativo é mais fácil para você comprar ainda, porque aí você encontra tudo aquilo que você quer, chega rapidinho para você. E agora o Fernandão já tá começando a ficar com a cara nova, você já viu lá? Cara, tá muito lindo, tá top. E o mais bacana, continua com os melhores preços, tá? Baixe o app do Fernandão e segue também o @Fernandão Bebidas pelas redes sociais, tá? Agradecer também aqui, mais uma vez, os nossos parceiros, a T-Flow. Cara, a T-Flow é a marca que veste os artistas e tá junto com a gente aqui desde o comecinho do nosso projeto. Agradecer o Luan, toda a equipe, um abraço especial. T-Flow que tá com promoção no Iguatemi. Tem o @Use T-Flow e o @Iguatemi Rio Preto. T-Flow Iguatemi Rio Preto, para você saber das novidades, tá? Aquela roupa descolada,
aquela camisa bacana, seja qual for a ocasião, a T-Flow tem tudo aquilo que você precisa. Não esqueça, tá? @use T-Flow, T-Flow Iguatemi Rio Preto. Agradecer também aqui o Rei do Pão de Queijo. Gente, 3 unidades. Tem a da Badi, que todo mundo conhece a unidade da Badi, aquele café da manhã especial. Tem também a do Plaza Capital e tem a da General. 3 unidades para você com o melhor pão de queijo, o melhor café da manhã, bolos, doces e tudo aquilo que você precisa, tá? O Rei do Pão de Queijo com a gente por aqui também. Para fechar essa primeira parte, quero mandar aquele salve pro Marcão Imports. Tá a fim de comprar o seu produto Apple? Cara, o seu iPhone 15 e baixou o preço, hein? iPhone 15 com preço especial direto no Marcão. Vai lá no @Marcão Imports RP para você saber das novidades. E só o Marcão tem também um aparelho, né, com a tecnologia avançada, que se o seu iPhone trincou só um pouquinho a tela, você não precisa trocar a tela inteira, ele vai fazer o reparo e ela vai ficar original, novinha, igual que nem zero. Beleza? Marcão Imports com a gente por aqui também. Bora lá conversar com o nosso convidado de hoje, ele que, o nome dele, né, vamos falar assim, é Dr. Henrique Minguete, mas não é todo mundo que chama ele desse nome, é mais conhecido como Doutor Papada. Seja bem-vindo, Henrique, seja bem-vindo aqui ao No Ar. Obrigado, Milton. Obrigado pela oportunidade. E estamos aí para esclarecer para o pessoal o que é esse procedimento. Muito bem. Ó, o Dr. Henrique é conhecido como Dr. Papada. A gente vai passar durante os nossos episódios aqui alguns dos pacientes, né? Nós tivemos autorização dos pacientes. São depoimentos, na verdade, para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho, o resultado, que é uma coisa impressionante. Então, fica acompanhando aqui. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações. E é o seguinte, ó, para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal. Se inscreva, 50 segundos, o YouTube já libera e você já pode fazer a sua pergunta, já pode mandar. Tem algumas perguntinhas aqui que a gente deixou uma caixinha de perguntas para a galera poder participar com a gente, tá? Bom, para começar, vamos falar, vamos deixar o Dr. Papada um pouquinho de lado e vamos conhecer um pouquinho mais quem é o Henrique Minguete. Cara, eu vim de São Paulo, mas vim para Rio Preto com 7 anos de idade, 94, se eu não me engano, e sou riopretense já praticamente, né? São Paulo só para passeio. E aí meu pai era metalúrgico lá, veio para cá, se formou em prótese dentária. E aí eu sempre fui acompanhando a rotina ali do dia a dia dele e tomei gosto, né? Sim. Aí fiz odontologia, me formei em 2009, tô praticamente 15 anos formado. E de início segui a parte de especialização em prótese dentária, com ênfase em reabilitação oral, quando nem se falava em lente de contato ainda em porcelana. Sim. A gente já estava iniciando, foi antes de dar o boom, né? E aí segui com isso e sempre tive paixão também pela área cirúrgica. Logo quando eu me formei em 2009, em 2010 eu já estava no hospital de base fazendo residência. Fiz 2 anos de residência em bucomaxila no hospital de base, com a doutora Maria Ângela de Bálsamo. O consultório dela é em Mirassol, e sempre nessa pegada. Aí fui para a parte do implante, cirurgia de implante, ao mesmo tempo fazendo as próteses sobre implante, que a gente quer reabilitar o paciente de todas as formas, né? E aí segui galgando e sempre buscando novidade. Logo quando liberou o Botox, eu já fui me aprofundar nessa área, preenchimento, que foi quando foi liberado para nós, aí veio a pandemia. Deu uma brecada em todo mundo, né? Sim. E aí, quando liberou o Botox, também abriu pra gente fazer essa outra parte de harmonização cirúrgica, que não é só a harmonização onde a gente coloca Botox, preenchimento, onde a gente faz bichectomia, que é a cirurgia para reduzir a bochecha do paciente, e entrou a lipo de papada junto. E aí, hoje em dia, o carro-chefe do consultório gira em torno disso. Eu tenho um consultório, eu e minha esposa, ela se formou comigo na mesma sala, inclusive. Nós fazemos todas as especialidades no consultório, mas nem tudo sou eu que faço. Sim. Então, a gente tem desde uma profissional que faz canal, que inclusive ela é professora da Unilago aqui em Rio Preto, a doutora Sara. Profissional que faz lente de contato de resina, a doutora Bianca Padovan. E minha esposa, que é especialista em ortodontia, eu, prótese, cirurgia e implante, e a lipo de papada, e minha esposa agora finalizando com a parte de harmonização orofacial. Então, isso é um pouco da minha trajetória aí, que hoje, da minha história. Hoje é uma coisa assim, mais comum, a gente fala assim, que a gente, quando você se forma,
você fala, você não pode ficar parado no tempo, né? Você tem que estar sempre estudando, aperfeiçoando, fazendo cursos, fazendo as pós e tudo mais. E hoje, eu até brinco, né? Às vezes a gente já trouxe aqui outros odontologistas e tudo mais, a gente fala assim, bom, o cara tem uma clínica tão completa, que ele até tira o siso. Porque hoje em dia faz tudo quanto é coisa na clínica, né? O pessoal procura para poder fazer um procedimento, alguma coisa nesse sentido. E aí eu tava lendo aqui que você com todo o respeito, o YouTube que não me corte, você é o plurifodão em tirar siso também. Porque, cara, são mais de 200 sisos por mês. Isso. Eu tenho uma técnica exclusiva minha de siso, que inclusive eu dou mentoria disso, eu dou curso para quem acabou de se formar e quer, que eu já tirei os 4 sisos em 7 minutos já. Isso aí cronometrado, Eu tenho um vídeo no Instagram tirando um siso incluso em 1 minuto e 30, que é o que o Rios possibilita aí pra gente. Você já pensou em ir pro Guinness Book? Eu falo pros pacientes. Tem que fazer isso aí. E se eu falo, não acredito. E não é na pressa, é na técnica. Porque não tem, hoje em dia, se você usar a técnica certa, não tem mais esse negócio de anestesia não pegar. Ah, não vai pegar porque está infeccionada, não vai pegar porque não está inflamada. Porque eu não dou anestesia aonde eu imagino que o nervo está passando. Eu dou anestesia entre o dente e o osso, que chama ligamento periodontal, e esse dente de anestesia na hora. Eu não preciso esperar a anestesia pegar, entendeu? Eu dou anestesia, já viro, pego o instrumental e tiro o dente, entendeu? Doutor, você sabe que a gente brinca muito assim, né, em relação, mas a saúde da boca ela é fundamental, né? E eu já vi casos, por exemplo, das pessoas por conta de uma extração de dente ou alguma coisa assim que não teve todo o cuidado, né, de poder realmente assim, você vai lá e você fez, por exemplo, você tá lá, o doutor vai e faz, mas o cara não tem o cuidado, o pós-operatório, né, e aí ou inflama, ou infecciona, ou acontece alguma coisa, entra uma bactéria, teve até acho que cantores, né, famosos que infelizmente perderam a vida por conta de uma bactéria que entrou no dente. E muita gente não liga muito pra isso, né? Tá com um negocinho no dente aqui, tá qualquer coisa eu arranco depois, qualquer coisa eu extraio, eu tiro e vai deixando de lado, né? Esse lado, mas pelo menos uma vez por ano é importante você ir até um dentista para ver se está tudo bem com a saúde da sua boca, né? Cara, para falar a verdade, a manutenção a gente tem que fazer de 6 em 6 meses. Sim. É o ideal, tanto é que um raio-x panorâmico, a validade dele seria de 6 em 6 meses, porque muita coisa muda. E a gente está falando da boca, a cavidade oral, é o segundo lugar mais contaminado do corpo humano. Então, ele já é contaminado normalmente. Quando aí acontece alguma coisa, existem bactérias anaeróbias, que são bactérias que não têm contato com luz, que elas já vão para aquele local, se instalam e piora o quadro, entendeu? Então, quanto mais limpo a gente deixar, melhor. Em situações que nem você falou, depois que o paciente faz algum procedimento, aí que tem que cuidar mais ainda, porque a gente tem uma loja cirúrgica. Loja cirúrgica, eu fui e tirei um dente, fica um buraco lá dentro. E esse buraco só vai fechar geralmente de 22 a 30 dias de dentro para fora. E aí que tem que cuidar mais, entendeu? E além de tomar o medicamento certinho. O problema do brasileiro é que ele faz a cirurgia e já quer saber quando que ele pode beber, né? Tem essa parte também. Que não deixa de ser uma parte importante, mas ela tem que ser tratada. E porque diminui o efeito ou corta totalmente, né? Mas o ideal, voltando ao que você falou, é cuidar, fazer uma manutenção de 6 meses para não ter nenhuma surpresa quando voltar, porque o pessoal costuma falar que dentista é caro. Mas é caro se você... Caro é um iPhone. Junta tudo pra não, um Samsung, enfim. Mas caro é um equipamento desse que a gente... Mas se ele usa pro nosso favor, tudo bem. Só que se você manter a manutenção ali, periódica, o valor da limpeza só vai pagar a limpeza. Não tem mais o quê. E escovar, né? Doutor, e tem uma outra coisa também. Às vezes as pessoas falam em relação a ser caro, né? Mas... eu não sei se a pessoa acha que é mais caro ou se ela tem mais medo de ir no dentista, né? Quando você era pequeno, assim, seu pai já estava fazendo e tal, acho que você já era mais que adolescente, mas você teve medo de ir no dentista? Você teve algum trauma com o dentista ou não? Você já sabia, não, meu pai manja desse negócio aqui. Cara, eu nunca... Ou você sempre tratou com seu pai? Não, porque meu pai, como ele é protético, ele não é dentista, ele faz a prótese. Entendi. Mas ele teve um sócio, que é o Dr. Roberto Cossenza, que foi um ícone aqui em São José do Rio Preto, e a esposa dele, a Silvana Cossenza, era odontopediatra. Ah, tá. E aí eu sempre passei com ela que mexeu na minha boca a vida inteira, e eu não me recordo, pode ser que depois eu vou chegar em casa e meus pais vão relembrar de alguma data, né, onde eu tenha dado trabalho em dentista, entendeu? Mas, e hoje em dia... tá cada vez menor isso aí. Hoje em dia as crianças já estão bem, porque assim, depois que veio o flúor no sistema
de preparo da água, né? Sim. E escovação e todo mundo com acesso a tudo, é difícil a criança que chega no consultório hoje com muita cárie, a ponto a gente ter que ficar colocando motor e tudo. O pai e a mãe escovando ali, fluoretação na água e pasta de dente com flúor, reduziu muito o índice de criança chegar com cárie no consultório. Entendi. Ó, o Fabrício, que não é o nosso amigo, é um outro Fabrício. Sim. Vamos aproveitar e mandar um abraço aqui pro nosso querido Fabrício, que é o nosso barbeiro lá da San James, tá assistindo a gente aqui. O Fabrício Santos, ele tá aqui, ó. Na minha família, nós temos profissionais, né, que trabalham com a odontologia. Eu gostaria de saber do nosso convidado de hoje, como que começou a se interessar por prótese dentária e implantes, né? Aí você já contou um pouquinho da história que era em relação ao que o seu pai já fazia prótese, alguma coisa nesse sentido. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, e aí eu tive dois padrinhos de profissão, Sim. que um foi esse que eu comentei, o Roberto Cosseno, que ele já era protesista, e o Dr. Fábio Guerra também, que é um ícone aqui, que o Fábio é da parte da cirurgia, o Beto também fazia mais da parte da prótese, e aí desde adolescente, nas minhas férias escolares, em vez eu óbvio que sempre fui uma criança de brincar na rua, vim pro interior e tal, mas eu passava um grande tempo, nunca dentro do laboratório do meu pai. Meu pai nunca forçou eu ir lá e aprender, porque prótese é uma profissão que, querendo ou não, você tem que se formar, mas você aprende de ver, é uma profissão manual, né? Mas eu passava junto com o Beto, colado nele lá no consultório, vendo o que ele estava fazendo, e eu sou um cara que do visual eu aprendo muito. Eu aprendi a tocar viola, aprendi a tocar sanfona, só de ver o professor tocando. Ô, André, depois você pega uma viola. Pelo amor de Cantar uma Deus. moda, Não. menino da porteira. Sem saber, eu não sei ler uma partitura, entendeu? Mas de ver a posição que ele fazia com o dedo, e a odontologia é a mesma coisa. E aí esses dois foram criando um brilho no olho, né? Você quer chegar onde os caras estão. E aí foi onde eu iniciei nessa parte. Se o cara estiver muito nervoso no consultório, você não canta uma música pra ele, assim? Não. Que música que a gente poderia cantar pro cara não Mas ficar nervoso? mas no meu consultório, como eu sou muito musical, o tempo todo tem um rádio tocando, um som tocando, não tem. Se estiver na rádio, por favor, se você puder colocar na líder, eu te Sempre. agradeço, 98.3. Não. Ó, o James está por aqui, ó. Doutor, gostaria que o senhor falasse pra gente um pouquinho sobre os avanços tecnológicos recentes, né, que influenciaram aí as práticas de próteses e implantes. Ele já estava falando, inclusive, sobre o siso, que ele tem uma técnica exclusiva dele, né, que ele que hoje é mais fácil. Ele conseguiu, inclusive, em tempo recorde, já pegar os 4 sisos em um tempo muito pequeno. E tudo tem um avanço, né? Aquele negócio que antigamente você ia na escola, eu sou muito mais velho, você ia na escola era um revólver que eles davam anestesia, alguma coisa nesse sentido, mudou muito. Em relação à prótese também, né? Desde quando, por exemplo, quando seu pai iniciou para o que tem hoje, em relação aos implantes, hoje consegue fazer um implante, você chega num dia, você já sai com os dentes. Isso, a gente faz um trabalho que chama protocolo, vamos supor, o paciente que usa dentadura, ou que ele vai precisar cair numa dentadura. Sim. Às vezes o paciente chega lá com 10 dentes perdidos. Ele não precisa mais ficar sem dente em nenhum momento. Tira os 10 dentes, coloca 4 a 6 implantes, vai para casa, toma um remédio, no outro dia ele volta já com a prótese na boca e vida que segue. E assim, a odontologia chegou num ponto, que isso é muito interessante, que igualzinho à medicina. Você tem especialista em cada área, você vai no cardiologista, você vai no pediatra, você vai no endócrino, entendeu? E ninguém consegue ser bom em tudo. Então, o cara tem que fazer o quê? Pegar uma área que é o que ele vai se dedicar e estudar a fundo aquela área. O caso do amigo que perguntou aí sobre a prótese, hoje em dia o que a gente se fala mais em prótese de modernidade é não moldar mais o paciente com aquela massinha que o paciente sentia ânsia na hora de moldar. Hoje em dia é escaneado a boca do paciente, isso aí vira um modelo que é feito por uma impressora daquelas 3D, né? E é feita a prótese ali em cima por uma fresadora, não é mais nem, que nem eu falei que meu pai é protético, e aí não é mais nem ele que põe a mão para fazer a prótese. É uma fresadora que fresa um bloco de porcelana, e aí, engraçado que aí todo mundo tem que se inovar. O protético, ele tem que aprender a mexer no computador, porque ele tem que fechar os bordos ali no computador para a máquina fazer. Então não tem fim, né? Não tem como ficar na zona de conforto. Cada um vai ali e o protesista, que no caso é quem faz a prótese, vai a fundo ali, o cirurgião já usa anestésico, que nem eu falei, que não precisa mais esperar, e a técnica, e todas as áreas ali vão seguindo a ponto de chegar no máximo de tecnologia, entendeu?
Nossa. Ó, tem uma... deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal que tá no chat. O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia, ele é nosso parceiro lá da Rádio Líder, tá sempre ouvindo a gente. E ele sempre participa também aqui do nosso chat. Ô Zé, um abraço pra você, obrigado mais uma vez pela audiência, tá? A Patrícia Nicolete também tá por aqui, boa noite. O Zé Roberto, boa noite. Ana Lúcia, tá, boa noite também. O Fabrício, nosso companheiro aqui, o barbeiro. Boa noite, meus irmãos. Hamilton, você é foda. Esse convidado de hoje é uma figura, cliente, irmão. Além de tudo, né? Um baita profissional, duas feras. O Wilson, grande Wilson, boas noites. O Wilson é o cara que mais vende vestido de noiva aqui em São José do Rio Preto, hein? O Fabrício tá aqui, ó, lembrando, né? A melhor barbearia da região é St. James, é isso aí. A Cláudia também tá mandando um alôzinho. O Lázaro, a Cláudia tem sempre música. A Cláudia é Mosse? A Cláudia é o meu braço direito no consultório. Cláudia, obrigado, viu? Você está acompanhando a gente aqui também. Doutor, é o seguinte, a gente estava falando, deixa eu só voltar aqui no Siso, porque teve uma perguntinha aqui em relação a isso. Antigamente o pessoal tirava de 2 em 2 porque doía muito e você tem que ficar em casa, não pode se movimentar, alguma coisa assim. Era só com sorvete, gelo e não sei o que lá mais. Quando eu fui, eu ranquei os 4 também. Já foi uma paulada só e falei assim, se é pra morrer, já vou morrer logo pra não ter problema nisso aqui. Faz muito tempo que eu fiz isso, vai fazer uns 15 anos, 20 anos. Mudou completamente tudo em relação a essas coisas. É necessário a pessoa realmente tirar o siso ou ela pode ficar com ele até na hora que ela não aguenta mais de dor mesmo, que ela fala, eu vou ter que arrancar, porque vai, né, nasce tudo encavalado e tal. Tem gente que tem siso até hoje. Não vai, porque tem medo de tirar o dente, né? Eu tenho meus 4 sisos até hoje. É mesmo? E você sai tirando o siso dos outros, não tira o seu? Mas eu preciso pagar o leite das crianças, tem gêmeo, então né? Bom. Brincadeira. Ó, funciona da seguinte forma. Tirava-se siso de 2 em 2, ainda tem cirurgião que tira, Sim. porque demorava muito para tirar o siso. Então você vê relato de falar, demorou 1h30, o cara colocou o pé no meu peito, aquelas coisas, né? Então, eu usava cinzel. Quando eu entrei na faculdade, tinha acabado de parar de usar esse. Cinzel era uma cunha metálica e um martelo onde você martelava entre o dente e o osso. Então, assim, cada martelada ia lá dentro da cabeça, entendeu? Então, com as técnicas novas, anestésico e tecnologia de instrumental, hoje em dia ficou muito rápido. Então, aquela história que eu te falei que a boca é o segundo lugar mais contaminado do corpo, quanto menos cirurgia a gente passar, a gente diminui o risco de infecção. Então, vamos supor, se eu tirasse um dente hoje, que demorasse 1h30. Se eu fosse tirar os 4, 6 horas de cirurgia. Sim. 6 horas de cirurgia é muita coisa, ficar com a boca aberta ali, com uma loja cirúrgica aberta e contaminada, entendeu? Agora, vamos esquecer dos 7 minutos lá. Vamos supor que até entrar, paramentar, anestesiar, tirar, fechar, tudo, 40 minutos para tirar os 4, que é a média. Compensa muito mais, né? Sobre tirar ou deixar o siso. Se o siso tiver erupcionado é se ele nasceu, ele tiver em oclusão, e o paciente ter higiene para isso, ele pode deixar. Por quê? Porque é um dente bem lá no fundo, nem todo mundo tem a paciência, o cuidado, o capricho de escovar até lá, principalmente de passar fio dental. O que aconteceu já, inclusive com um amigo meu pessoal, é não querer tirar um siso, eu falando pro cara, tira, esse dente vai te dar problema uma hora. E aí, a hora que ele vê, começou uma dor, meu siso tá doendo. A hora que ele foi ver, não era o siso, era o dente da frente, era o segundo molar que tinha cariado por não passar o fio lá. Aí, ou seja, ele perdeu o siso e um molar importante. E aí começa o problema. Então, por isso que hoje, o cara chegou no meu consultório, ele não é obrigado a tirar, mas eu explico para ele os prós e os contras. Entendeu? Entendi. Tem aqui também a Flávia, tá mandando um alôzinho pra gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Gostaria que o doutor compartilhasse com a gente algum caso, né, de prótese dentária que teve um impacto significativo e se ele já trabalhou em hospital em relação a acidentes. Ele disse que já tinha trabalhado, né? Porque a gente vê muito essa questão também. Às vezes a pessoa sofre um acidente de moto, alguma coisa, e ela arrebenta a boca inteira e acontece esse monte de coisa assim também. Você pode falar alguma coisa nesse sentido? Isso, na verdade, quando a gente reabilita o paciente, isso aí eu não consigo mostrar caso aqui agora, porque eu não tenho, mas tem meu Instagram, @odontologia_dr_henrique_minguete, que tem bastante caso lá, onde a gente passa um paciente que é de classe 3, paciente classe 3 é aquele que quando ele morde,
Vamos falar do Cássio, o goleiro do Corinthians. Sim. A parte de baixo morde para frente da parte de cima. E o paciente precisava de implantes, lógico, e a gente consegue mudar essa mordida, jogar o de baixo para dentro e o de cima para fora. Inclusive é um paciente bem interessante que a gente está trocando a prótese dele agora. Então muda a pessoa, muda a autoestima, eleva, fora caso de lente de contato de 10 em cima e 10 embaixo, que muda completamente, né? O paciente fala, gostaria de ficar o mais próximo disso. E a gente consegue chegar. Fora isso, a outra pergunta que foi da parte de cirurgia, eu fiz 2 anos de residência no hospital de base, em cirurgia, em bucomaxilo, aonde ali eu ficava de plantão com o BIP, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães é o que sai mais briga e que tem mais rolo, porque une a família inteira. Porque todo mundo vai visitar a mãe, os caras saem, os brigando. irmãos saem no pau e as cunhadas. E aí, a gente ali fazia tudo, colocava placa, pino, parafuso. Tem até um paciente que foi no consultório, esses tempos atrás, o Samuel, acho difícil ele tá me vendo, mas depois ele vai ver vou mandar para ele. Que ele foi paciente meu em 2010, eu tinha acabado de formar em 2009, a gente colocou placa nele, porque ele fraturou completamente depois de um acidente de moto. Aí depois disso, isso no HB, aí lá a gente não fazia implante, tem que fazer. Aí ele foi pro meu consultório, eu reabilitei ele com implantes, e hoje a gente está em 2024, ele tem até hoje os mesmos, óbvio, implantes, a mesma prótese de porcelana, 100% de sucesso. O cara na época era um meninão, hoje em dia já está um homem formado com filho, estudando já, família e realizado. Isso é uma coisa importante também, porque assim, independente de como a pessoa perdeu o dente, né? Se foi num acidente ou ela completamente assim, desleixada, não escovou e tal, quando ela tem o seu sorriso de volta, a autoestima dela, vamos dizer assim, a dignidade, né? De você poder chegar em alguém para poder conversar e ter todos os dentes, alguma coisa assim, é um negócio impressionante, né? Cara, tem até um meme na internet que eles postam uma foto que eles tiram uma sobrancelha da pessoa, da foto, tiram uma orelha e tiram um dente da frente. E todo mundo só presta atenção no dente, entendeu? Que é o que eu falo para os pacientes. Isso aconteceu muito na pandemia, devido ao pessoal perder trabalho, tudo, como ficou com a máscara muito tempo, e aí a pessoa deixava de lado porque estava escondido, né? E a hora que voltou a pandemia, deu um boom no consultório, porque a pessoa falava, agora eu tenho que mostrar o cara sem um dente da frente, e é o cartão de visita dele. O cara, e trabalhando com qualquer área que for, vendas, pode trabalhar em pet shop. Você vai ficar com a cara pode fechada, trabalhar, sem dar um sorriso, né? Você tem, e a pessoa que ela fica prostrada, ela põe a mão na boca para dar risada, ela não tira mais foto, ela não quer mais ir em festa, entendeu? Então não tem jeito. Fora a parte funcional, que a gente fala que a saúde começa pela boca, porque se a gente não mastigar direito os alimentos, força todos os outros órgãos, né? Você sabe que eu fui recentemente, tem um amigo, mandar um abraço aquele aqui, o nosso querido Alexandre, o Alexandre Júnior. Ele é o meu fisioterapeuta e quiropraxista também. Outro dia, eu tava com muita dor nas minhas costas. Obviamente por conta do peso, né? E dorme mal e tal. Eu queria comprar um travesseiro magnético aí para poder dormir um pouquinho melhor, alguma coisa nesse sentido. E eu tava com uma dor de dente. E aí eu peguei e tinha marcado com ele, falei, tô com dor nas costas e tal. Ele falou, onde é que tá doendo? Eu falei, cara, o trapézio aqui tá doendo e tal, não sei o que. Ele começou a mexer. Eu falei, vim aqui hoje meio que forçado, porque eu tô com uma dor de dente aqui, não sei o que. Ele falou, mas onde tá doendo o dente? Aqui assim e tal. Ele pegou e falou assim, rapaz. Ele falou assim, você tem bruxismo. E aí ele começou a fazer umas massagens aqui dentro, tal, e não sei o que, beleza. A dor daqui passou. O negócio é tão forte, tão sério o negócio. Aí ele pediu para eu poder fazer aquela plaquinha e tal, para poder dormir melhor, né? Não sei se tá dando certo, tem hora que eu acordo com a placa, tem hora que eu acordo sem a placa, uma babeira, um negócio lá, mas tá tentando fazer. Eu não tenho muita sorte nessas coisas aqui não. Mas, cara, que interessante, né? Cara, funciona... 2 assuntos interessantes. A boca, nem tanta gente dá valor, porque o cara fala, tenho 30 e poucos dentes, você perdeu um, já era, né? Aqui no interior, o pessoal é mais ligado com essa estética. A gente vê que nas grandes capitais é mais desleixado com isso. Só que se o paciente perder um primeiro molar, o primeiro molar é o primeiro dente que nasce dos grandes do fundo, se o paciente perder o primeiro molar, ele automaticamente, sem ele perceber, ele joga a coluna mais para frente na hora de andar para achar a mordida certa e começa a ter problema de coluna. E ninguém nem imagina isso, não sonha que tem relação, né?
E outra coisa que o bruxismo, ele é psicossomático, né? Então a gente consegue, com a placa de bruxismo, a gente consegue reduzir alguns problemas que o paciente teria na boca. Fadiga muscular, músculo masseter e temporal, consegue evitar ao máximo o desgaste de dente, porque o paciente pode tanto apertar quanto ranger, né? Só que tem gente que não se adapta à placa, que é o que você falou. Eu sou um cara que eu tenho bruxismo, e eu não tenho a disciplina de usar a placa, ela me incomoda, ela pressiona. Minha esposa acorda com a placa e se bobear, que não é o ideal, mas de manhã, enquanto ela tá ajeitando as minhas meninas, fica com a placa na boca. Normal, é. E aí o que acontece? Hoje em dia a gente consegue tratar o bruxismo com botox. É? Então, que eu faço isso também, nos pacientes e em mim. Você tem 2 músculos importantes para o bruxismo. É o masseter, que são esses 2 músculos que tem na lateral, Isso. que ele pula, e o temporal, que é esse em cima. Eles são músculos que fazem parte da mordida. Se eu bloquear e diminuir ao máximo a força deles com toxina botulínica, mesmo que a gente usa para testa, para ruga, o paciente não tem mais bruxismo por 24 horas. Por que eu faço isso? Além de eu não usar a placa, onde eu forço mais é enquanto eu estou operando. Na hora da tensão ali, eu estou pressionando os dentes. Lembra que é psicossomático? Sim. Que é do estresse, da ansiedade, do dia a dia. E a placa a gente só usa à noite. Depois que eu passei a usar Botox, eu tenho um paciente meu que trocava uma placa a cada 6 meses, porque ele comia a placa. Literalmente ela furava. Depois o Botox é uma aplicação por ano e nunca mais precisou nem ver a placa. Nossa, cara. Você vê o que é o avanço, né? O que é a tecnologia hoje em dia e principalmente você tendo uma qualidade de vida melhor. Deixa eu falar aqui da Mariner Calçados, que é a loja do nosso querido amigo aqui, o Guilherme, né? Guilherme que treina junto com o doutor. Treinava, né? Treinava junto comigo. O Gui é o seguinte, gente. A Mariner Calçados são 2 lojas em Rio Preto, tá? Você vai encontrar ali na Constituição e tem também no aeroporto, dentro lá do posto Monte Carlo. Cara, aquilo que você precisa em calçados, a Mariner tem para você trabalhar, para você passear. Calçado casual, social, tem linha feminina também, tem polo, tô usando uma polo da Mariner hoje aqui. Então vale a pena você conhecer a loja, tá? @Mariner Rio Preto, para você já clicar lá e saber mais informações. 2 lojas com estacionamento, os melhores preços, tá rolando uma promoção lá, inclusive você pode pagar no Pix e tal, desconto especial. Mariner Calçados, junto com a gente por aqui também. Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete. Gente, são 8 lojas, uma loja você vai encontrar em Badi, a outra loja em Ibirá e 6 lojas em Rio Preto, inclusive nos shoppings, tá? No Rio Preto Shopping e também no Cidade Norte. Para você que precisa de uma loja completa com tudo aquilo que o seu pet precisa, o seu animalzinho, inclusive banho e tosa com táxi, eles buscam e depois entregam também o seu animalzinho limpinho, cheirosinho, do jeito que você gosta. Vacinação, nesse final de semana vai rolar um evento, tá? Em algumas das unidades com adoção também, para você que quer fazer uma adoção responsável, cuidar do animalzinho, ter um novo amiguinho, entre lá no @Mercadão Agropet para você saber das novidades, tá bom? Quero agradecer também aqui o pessoal da QAP Armas e Munições, Maurição, Gleison, toda a nossa equipe, pessoal que está fazendo um trabalho muito bacana. Para você que quer tirar o seu certificado, o seu registro, para você que tem a sua arma, você precisa realmente estar com tudo regularizado. A QAP tem tudo isso para você, tá? 2 lojas em Rio Preto, vai lá no QAP_Brasil para você encontrar as novidades e principalmente poder regularizar a sua situação. Para você que é CAC e tudo mais, procure. Lá tem promoção de armas, acessórios e tudo que você precisa com 2 lojas em Rio Preto, tá? Não esqueça que QAP Brasil para você ter as novidades. A Interessências, que está junto com a gente, a loja mais perfumada, lá você encontra matéria-prima, tem perfumes finos, tá? Aquelas fragrâncias as mais caras, as mais tops que existe, a Interessência tem para você. Ambiente perfumado e o mais bacana também, você pode fazer o seu curso e lá você tem todo, vamos dizer assim, deixar tudo mais cheiroso, né? Com a Interessência. Procure a Interessências, que com certeza você vai gostar. O doutor Henrique está recebendo de presente aqui uma caneca da Encantar e Mimos Afetivos, que é a nossa parceira também. Para você que quer presentear quem você ama, uma cesta de café da manhã, quer fazer aí uma caneca personalizada com a foto, para sua empresa, para você dar de brinde, né? Você que tem aí o seu comércio, vai lá na Encantar e Mimos Afetivos, fale com a Renatinha, que você vai ter com certeza a melhor
o melhor produto para você presentear quem você gosta. Ó, a Tainá tá mandando um abraço pra gente aqui também. A Simone Minguetti também tá mandando um alôzinho. Julian Martins, abraço meu brother. A Simone tá aqui, ó. Sou cliente da Marina e lá realmente é top. O Lázaro Vasconcelos também tá mandando um abraço pra gente. Obrigado aí a toda a galera que tá junto por aqui. Ó, vamos começar agora a falar da parte do Dr. Papada, né? Queria que você falasse pra gente quando que foi o ponto de partida aí, né? Pra nascer o Dr. Papada. Hoje é conhecido como Dr. Papada. Daqui a pouco a gente vai colocar alguns depoimentos aqui de pessoas que fizeram e tiveram uma mudança de vida, não é isso? Uma transformação. Exatamente. Né? Na verdade, eu já havia começado, quando eu estava no hospital de base naquela época, a gente já removia a bola de bichar, as duas gorduras que tinham na bochecha, não era nem esteticamente, era para colocar dentro de um local onde remover um dente que teve um acesso, uma comunicação bucosinusal. Às vezes você tira um dente de cima, superior, Sim. e existe o seio maxilar em cima. O seio maxilar é um local pneumatizado, cheio de ar, onde dá a sinusite. E se a raiz tiver contato com isso, a hora que o paciente respira, o ar sai pela boca. A hora que a gente tira, dá uma comunicação bucosinusal. Tirava, colocava lá, dava ponto e tudo certo. E aí começou a se falar nisso para estética. E aí eu já comecei a fazer lá antes de dar o boom fui atrás do botox, do preenchimento, tudo, logo quando começou, até que veio o pessoal começando a fazer a papada. Eu de início fui meio... relutei um pouco para saber, porque assim, eu sou muito seguro em fazer um procedimento que a gente vai ter respaldo legal para isso, entendeu? Sim. A ponto de que está totalmente legalizado, se está dentro das normas aí do nosso conselho e tudo mais. E aí, na hora que liberou pra gente, veio a pandemia. Então, deu aquela esfriada. E a hora que terminou a pandemia, eu já entrei de cabeça e falei, não, vamos ver como funciona isso aí, entendeu? E a hora que eu me deparei com o procedimento, a hora que eu fiz meu primeiro caso na especialização, eu até já contei isso, o cara que é um dos professores chegou em mim, chamou eu de lado e falou assim, cara, você já teve contato, você já faz isso? Eu falei, não, cara, nunca fiz, eu opero de cirurgia. Ele falou, cara, mas você tem o jeito pro negócio. Ainda ele brincou comigo, ele falou assim, daqui uns 6 meses você vai estar dando curso em Rio Preto disso aí, entendeu? E aí, eu fui, me encantei e falei, não vou deixar de fazer odontologia normal, porque esse é o nosso carro-chefe do consultório, é isso. Mas o que me encantou foi ver a transformação que eu consigo realizar na vida das pacientes, que eu comecei a me deparar com um paciente que tinha trauma, com um paciente que não tirava mais foto, com um paciente que não saía mais de casa por causa disso, e não tinha nenhum procedimento que ela fizesse que falasse, não, isso aqui eu vou fazer e vai acabar com a papada. Na verdade, a gente reduz ao máximo, não tem jeito, porque a gente tem um limite, né? E aí, a hora que eu comecei a ver os depoimentos e tudo, eu fiquei encantado de saber que você está fazendo uma coisa, e além, óbvio, de você estar sendo remunerado, que a gente precisa viver, mas a pessoa fica gratificada para você pro resto da vida. Eu recebo relato espontâneo todo dia. Abro o celular, doutor, você mudou minha vida, falaria isso 10 vezes, faria isso 1000 vezes, entendeu? Tanto é que algumas pessoas que vão fazer os relatos aqui, que foi algumas que eu escolhi, não precisei falar nada. Só falei, o que você acha? Você topa aparecer? Top. Pum, já tava na mesma hora, entendeu? Que legal, cara. Então foi esse procedimento. Eu hoje com 36 anos de idade, eu tenho certeza que foi um divisor de água na minha carreira. Quando eu estiver lá com meus 80 e poucos anos, eu vou falar, não, desde quando eu comecei a fazer isso, foi quando teve uma mudança de chave. Mudou e o meu consultório inteiro mudou. Hoje em dia você chega no meu consultório, desde os quadros são mostrando essa região, tem um LED Dr. Papada numa parede ficou instagramável, né, o pessoal fala. Então assim, e deu um ânimo na equipe toda, entendeu? A gente trocou a equipe inteira, todo mundo falando a mesma linha, né? A Cláudia, que inclusive falou aí, tem a nossa estagiária também, a Emily, que já vai ficar para a equipe também. Legal. Então assim, a gente mudou o consultório, reformou tudo, porque o paciente ele sonha tanto em fazer isso,
Tem gente que faz, não é um procedimento impossível de fazer, mas tem gente que não tem condição devido à classe social e tudo mais. Mas tem gente que faz o possível e o impossível para fazer. E eu, por outro lado, faço o possível e o impossível para ajudar a pessoa a fazer, porque eu olho para a pessoa e já vejo como vai ficar. Teve já paciente chegar na minha frente, inclusive é uma paciente que eu estou em contato com ela agora, que a gente falou esses dias, ela e o marido, tem o sonho de fazer, não sei o que lá. Eu fazia anamnese, ver que estava tudo certo, questão de saúde, ela tinha feito outras cirurgias recentes, já tinha exame. Eu falei, então senta ali na cadeira que a gente vai fazer. Aí ela olhou pro marido, achou que eu tava brincando, mas eu já tava com tudo pronto. Aí ela falou a verdade, eu falei, não, verdade. Eu falei, você se alimentou hoje? Ela falou, não, então eu falei, então vai ali na padaria, come alguma coisa que a hora que você chegar vai estar pronto. Sentou na cadeira e eu fiz, entendeu? Porque eu não vejo a hora de fazer o procedimento na pessoa e ver o sorriso dela no rosto. Já tá viciado também em fazer. É, praticamente isso. O doutor, e assim, a gente, a pessoa que ela, hoje, a gente já vai fazer, o André, vamos colocar já a primeira, porque a gente já comenta em cima e tem umas perguntas para poder fazer. São 4 depoimentos. A gente vai colocar o primeiro aqui agora e o doutor vai comentando com a gente depois que a paciente falar. Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Passando aqui para falar um pouquinho da minha cirurgia que eu fiz com o Dr. Henrique. Já tô com 4 meses em média da lipo de papada. E uma coisa que eu queria pontuar. As minhas amigas vieram me perguntar e eu já queria passar para todo mundo. Sobre o receio, né? Sobre a cirurgia, como é a cirurgia, como é o pós. Assim, eu tenho outros procedimentos estéticos e nem de longe se compara a lipo, tá? É um procedimento muito tranquilo, muito seguro. O Dr. Henrique é muito profissional no que faz, deixa a gente bem tranquila. E a recuperação é bem tranquila também, seguindo o pós tudo certinho. É uma cirurgia muito tranquila. Então, assim, se vocês têm medo, se vocês têm algum receio, só façam. Não adiem mais o sonho de vocês, porque vai mudar a autoestima, a vida de vocês. O olhar no espelho vai ser diferente. E eu só tenho a agradecer o Dr. Henrique por elevar minha autoestima. E tá aqui o resultado, né, gente? Tá bem visível o resultado. Ele deixou completamente desenhado meu rosto, minha mandíbula. Muito obrigada. Tem de mal profissional, que eu acho que isso deve... Só um pouquinho que tá dando um EQ. Aí, agora acho que foi. Beleza? O que tem de gente por aí que tá fazendo procedimento que não tem, vamos dizer assim, as condições de fazer, a estrutura que o senhor tem e principalmente não sabe fazer, né? Igual você falou assim, eu tava fazendo a primeira vez com a foto, daqui uns dias você vai estar dando curso, algum dia você vai fazendo isso aí. Tem essa diferença. E por isso que a pessoa fica com medo. Porque às vezes ela está assistindo alguma coisa na televisão e passa que ela foi num lugar e teve um problema, alguma coisa assim. Então é deixar bem claro, né, que quando a pessoa ela chega no seu consultório, ela é avaliada e principalmente, né, tudo aquilo que o senhor usa, os equipamentos, os produtos, são coisas de qualidade. Cara, a gente tem um respaldo hoje em dia. Por trás de mim, eu sou o showman ali, né? Sim. Eu que dou a cara, mas eu tenho uma equipe, que nem eu conversei com uma das meninas hoje, eu falei, sábado que vem tem uma lipo de manhã, só que tem uma moça que quer fazer, e assim, hoje em dia eu faço uma por dia, lipo, porque me desgasta muito, mas Sim. eu poderia fazer mais, poderia fazer até 2 ou 3, mas é num sábado, e ninguém quer ficar trabalhando no sábado, né? Eu, por mim, se deixar, eu vou lá agora fazer um. Sim. Aí eu falei pra ela, se a moça topar, você topa ficar comigo o dia inteiro? Não, topo. Falei, então se prepara que provavelmente a gente vai fazer.
entendeu? E por trás disso, além dessa equipe que me auxilia no dia, eu tenho enfermeira especialista em dermatologia que está por trás para a gente cuidar da parte de cicatriz. Eu tenho amigos meus médicos que a gente faz reunião no consultório para discutir a parte de medicamento, de emergência e urgência, entendeu? Então, assim, não é só fazer o procedimento, é ter um respaldo, porque, na verdade, o especialista em alguma área, tanto na prótese que nem eu sou, quanto implante, que fazer isso... Se a gente ensinar a pessoa a fazer, ela faz, só de ver, aquilo que eu te falei, qualquer procedimento. Só que o especialista ele tem que saber resolver problema. Sim. Entendeu? Então, hoje em dia, só essa semana no meu consultório foram 3 pacientes que operaram com outros profissionais a nível nacional e de Rio Preto também, querendo refazer porque não estava satisfeito com algum ponto da técnica, entendeu? Então, assim, o melhor, além de você saber fazer, você tem que saber resolver o problema, porque não adianta, a hora que a gente tem um problema, o paciente ficar desamparado, entendeu? Então, a gente tem uma equipe hoje, sou eu, minhas auxiliares, tem uma dentista que me acompanha, doutora Bianca, e fora isso, médico por trás, enfermeiro, tudo dando um respaldo que a gente precisa, entendeu? Sim. No caso dela, por exemplo, assim, eu sei que cada pessoa é um caso, né? Mas dura quanto tempo a pessoa chegar, por exemplo, para poder fazer igual? Por exemplo, ela vai até o consultório, ela faz, o senhor vai fazer os exames, vai fazer tudo certinho. Na hora que falar assim, vamos fazer hoje. Começou ali a cirurgia. Quanto tempo que demora para poder fazer? Cara, eu marco meio período. Sim. Geralmente eu gosto muito de fazer isso no sábado, porque a gente só tira para fazer esse procedimento, né? E aquele momento é um momento exclusivo do paciente. O paciente está realizando o sonho dele, a maioria que vai, a gente está falando nisso. Sim. Então tem café da manhã, tem suco, tem chocolate, tudo. E aí, de cadeira, o paciente acaba ficando ali umas 2 horas, mas não é 2 horas de procedimento. O paciente Sim. vai entrar para a sala, a gente vai fazer toda a parte de vídeo, de fotos, aí o paciente vai ser anestesiado, vai iniciar o procedimento, aí acabou, a gente vai estabilizar o paciente, ver se tudo está certo, fazer de novo vídeo, foto e liberar, entendeu? Então, hoje em dia, de cadeira, o paciente fica em torno de umas 2 horas, por aí. Se for fazer a lipoenxertia, que a gente consegue, que a gente vai falar disso também, tirar a gordura, preparar, injetar em algumas partes do rosto, aí tem o tempo da lipoenxertia também, pra gente fazer esse preparo, entendeu? Tem a lipoaspiração, né, e tem essa lipoenxertia. Qual que é a diferença da... Na verdade, assim, é o que eu costumo falar para os pacientes. O paciente chega perdido no consultório e fala assim, doutor, o que é lipo 3D, 4D? Isso é merchan. O que existe? É uma lipoaspiração. O procedimento. Quando a gente fala negócio de lipo sem corte, não existe. Lipo sem corte, joga ácido deoxicólico lá dentro, mas não é lipoaspiração. Quando a gente fala lipoaspiração, tem que aspirar. Para aspirar, a gente precisa de bomba Sim. a vácuo para aspirar ou criar o vácuo dentro de uma seringa. Então, quando a gente fala em lipo, tem a lipoaspiração convencional de papada, né? Que é apenas um corte ou uma incisão nessa região. E tem a lipoescultura, que é o que eu realizo. Lipoescultura, além da gente lipar a gordura da região grossa, que o paciente se incomoda mesmo, daquele queixo duplo que fala, né? Sim. A gente vem esculpindo por um buraquinho aqui toda a região da mandíbula e toda a lateral do pescoço para ir afinando, entendeu? Eu costumo falar na mulher, mas os homens também fazem. Mas quando a gente afina o pescoço, torna qualquer pessoa mais elegante, entendeu? Sim. E aí... a diferença realmente de procedimento é isso. Hoje em dia a gente realiza a lipoescultura e quando a gente fala em lipoenxertia, que é o que você perguntou, aí é outro procedimento já. É pegar aquela gordura que eu tirei e usar ela a favor do paciente, entendeu? Sim. Antes da gente colocar mais um depoimento, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para todo mundo que está no chat. Para você que está nos acompanhando, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like aí, tá bom? O Osmar Minguete está por aqui, ó. Boa noite, sou o pai do Dr. Henrique e quero um boné do Noir. Logo, logo a gente vai presentear o senhor com um boné aí, entendeu? Alô, galera da Tiflow, tá vendo? A galera já tá cobrando aqui, ó. Já tá demorando para poder sair os bonés, né? Aproveitar aqui e mandar um salve pro pessoal da Casa de Carnes Roseiral, que também é a nossa patrocinadora, tá? Gente, final de semana chegou.
aquele churrasquinho especial, no final de semana aquele prato especial, a Roseral tem para você. Tem o frango assado, o mais cobiçado da cidade, o mais desejado, que é o frango assado crocante. Ele é tão gostoso que todo mundo tenta copiar, né, os concorrentes, mas nunca conseguem chegar nem ao sabor e nem ao formato dele, que é diferenciado. Lá tem o kit mistura. Como é que funciona o kit mistura? Você vai comprar já as suas carnes em elas separadas, tá bom? Em meio quilo. E dá para você para poder fazer os pratos durante toda a semana. Um dia você vai comer a carne, um bife, no outro dia você vai comer um frango, no outro dia uma carne moída, depois uma carne de panela, cara, e assim uma carninha suína, né? Uma carninha de porco. E o mais bacana, no final de semana tem os pratos especiais, os assados, que só a Roseral tem. E para você que trabalha com espetinho, para você que tem aí o seu comércio, faz os seus assados, cara, procure a Roseral, porque lá você vai encontrar as melhores kaftas, as mais temperadas, as exclusivas, com os sabores mais variados, tá bom? E com preço especial para você também. Então procure Casa de Carnes Roseral, Major Leoléro 1120, próximo da Igreja São Judas. Só você entrar no @Casa de Carnes Roseral para você saber das novidades. Mandar um salve para Tati e também para o Marcelo da Barone Transportes, para você que precisa de uma transportadora com a logística, com a credibilidade, agilidade, principalmente com seguro, cara, a Barone tem tudo que você precisa, tá? Para sua empresa. Então, e o mais bacana, tá? Pra galera que faz cargas, né? Desculpe, trazidas lá diretamente de São Paulo. Tudo com seguro para você. Não esqueça, Barone Transportes, junto com a gente por aqui também, no ar com a Milton Trevisan. Temos aqui o Maridon Burger House. Lá no Maridon você tem o hambúrguer, só para você ter uma ideia, é carne Angus, tá bom? Direto na parrilha. Cara, que diferencial. E agora vai vir agora a nova, o mês que vem, né? Já vai começar a lançar agora em março, novos hambúrgueres, um novo cardápio e você não pode ficar de fora, tá? Não esqueça, @Maridon Burger para você saber das novidades também e poder se degustar com um hambúrguer de carne Angus mesmo, de verdade, direto na parrilha. Gosta de farofa, doutor? Opa! Farofa da Nega é nosso patrocinador, você vai ganhar um kit da Farofa da Nega. São 5 sabores, tá? Tem o tradicional, tem também a picante, tem a de banana, tem a de limão e tem também a caipira, tá? É o melhor acompanhamento do Brasil. Para você que não conhece ainda, farofadanega.com.br, o @Farofa da Nega para você que tá a fim de ter aí, com certeza, o melhor acompanhamento no seu prato, no seu dia a dia, tá bom? Daqui a pouquinho o doutor vai receber aqui um kit. Temos uma pergunta aqui do Wesley, né? Como a odontologia estética evoluiu desde que essas práticas foram legalmente liberadas em 2018, né? Isso é uma coisa importante também, porque tem muita gente falando, você tem que procurar um médico, você tem que procurar um especialista e você está indo num dentista fazer alguma coisa num procedimento. Mas de 2018 para cá, já está liberada essa prática. Cara, foi liberado, abriu um leque muito grande pra gente. Teve muita briga no início. Briga assim, né? O pessoal da medicina não queria perder ali né? O que eles já tinham conquistado. Mas a gente provou que, assim, quando eu fiz eram 5 anos. Eram 4 anos, quando eu fiz eram 4 anos integral. Hoje em dia são 5 anos. Sim. E aí existe faculdade de meio período. Só que a gente passa, vamos supor, 4 anos, de manhã, de tarde, de noite, estudando só cabeça e pescoço, entendeu? Sim. E você imagina que o médico cirurgião, que tem vários amigos e parceiros, eles passam 6 anos estudando o corpo humano inteiro, todos os sistemas, né? Então a gente tem propriedade para fazer o que está falando e o que está fazendo. Muito engraçada essa pergunta e que a Geise... que a Geise que apareceu no vídeo, ela é chegada em alguns procedimentos estéticos. E aí, um dos procedimentos, ela estava fez a lipo comigo, já estava, ela pode confirmar depois. Ela já tinha passado, já estava na fase legal já, e ela voltou no cirurgião dela no plástico, para rever um outro procedimento que ela tinha feito e tal, e ele viu a incisãozinha embaixo e falou, você fez lipo de papada, né? Eu falei, fiz. Ele falou, foi muito bem feito, fala pro cirurgião que ele tá de parabéns, ou seja, então, eu acho que cada vez, na verdade, ninguém é concorrente de ninguém. Tem espaço para todo mundo. Quanto mais a gente se unir, melhor a gente consegue entregar um melhor resultado pro paciente, entendeu? Então, isso é bem interessante. Vamos passar mais um depoimento aqui, mais uma paciente que passou pelo consultório e que tá rindo de orelha a orelha, né, com o resultado da sua papada agora, que ficou sensacional.
Oi, gente. Estou aqui para contar para vocês sobre a minha lipo de papada, que eu tive a satisfação de fazer com o Dr. Papada, o Dr. Henrique Minguetti. Foi uma experiência muito engrandecedora, porque eu tinha muito medo e achava que era uma coisa assim impossível de fazer por valores, esse tipo de coisa. E aí fui fazer uma avaliação com ele, assim, só para desencargo, né? Falar, vou lá ver como é que é. Fiquei muito satisfeita com a explanação que ele fez sobre o que seria feito, tudo, e resolvi fazer. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu estou super feliz, mudou totalmente o meu rosto, a minha autoestima, o meu pescoço ficou muito melhor do que eu imaginava, e a cada dia eu vejo uma evolução melhor. O Dr. Henrique tem um atendimento muito especializado, ele é muito tranquilo e deixa a gente muito segura sobre o procedimento. É indolor, porque é anestesiado, claro, mas após a cirurgia eu não precisei de analgésico, fiz o pós-operatório com a doutora Cláudia, por indicação dele, e tomei as medidas necessárias conforme ele foi me indicando. Ele sempre dá o apoio pós-cirúrgico, está sempre à disposição. Foi tudo muito engrandecedor, eu estou muito satisfeita e muito agradecida ao doutor. Parabéns, doutor, por esse trabalho maravilhoso. Que legal. O nome dela é? Vai passar? Isso aí antes, ela já tinha um processo de flacidez ali embaixo. Ela foi um desafio para nós. E a hora que acabou, olha isso aí. Tá colado o tecido ali. Olha o desenho da mandíbula. Olha o resultado, olha a reação dela na hora que ela se viu. Que legal, cara. Sensacional. Cara, isso é gratificante. Por isso que eu falo, chega até a arrepiar. Ô, doutor, duas coisas que eu achei interessante que ela falou e estava nas perguntas também, que tanto eu ia fazer quanto outras pessoas também fizeram. A questão da dor, né? Que muita gente tem o medo de fazer por conta de dor, alguma coisa nesse sentido. Obviamente que durante a cirurgia não vai doer nada, né? Mas tem o pós, né? E aí tem todos os cuidados que a gente já falou também, que não depende mais só daquilo que o senhor fez, mas sim de como a pessoa vai conseguir fazer tudo isso. Mas, igual ela falou, não precisei tomar nenhum analgésico, né? Que é uma coisa também que ela disse. Isso é uma das preocupações que as pessoas têm em relação à dor, né? E eu queria que o senhor falasse duas coisas. Quem está com medo por conta da dor e o tempo de recuperação de cada um. Eu sei que depende de cada um, mas mais ou menos o tempo básico de recuperação. Cara, funciona assim. Eu quando vejo um paciente que ele chega no meu consultório e já se deslocou da casa dele para ir no meu consultório, quer dizer que ele tem interesse no procedimento, né? Sim. Ele já viu, quando ele me chama, ele já tem contato com o meu Instagram, ele já viu o portfólio que eu tenho ali, né? E ele fica com algum receio desse tipo, eu fico agoniado dele não tomar a atitude de fazer no dia seguinte. Não sei se é porque eu sou muito imediatista, se eu decido trocar de carro, eu vou lá no outro dia e vou atrás, mas porque eu sei o que aquilo vai causar na vida da pessoa, tá vendo? Sim. Os relatos, isso aí, não sou eu que tô falando, não foi combinado, entendeu? O fato dela ter falado aí que não tomou analgésico foi porque cada paciente tem um limiar de dor diferente do outro, porque o paciente sai do consultório com uma receita de antibiótico, anti-inflamatório, analgésico e uma injeção de corticoide, entendeu? Isso é padrão. Só que tem paciente que é muito mais sensível que o outro. Óbvio, o paciente fez um procedimento cirúrgico, ele vai ter um incômodo pós-operatório porque fez, como qualquer, só que não vai ter dor de não aguentar, entendeu? É muito mais tranquilo fazer uma lipoaspiração do que tirar os 4 cis ou do que colocar implante na boca toda, porque a gente lida com o tecido ósseo, com osso, e na lipo a gente só lida com a gordura e com a pele, né? Porém, existe um pós-operatório, né? Que nem você falou, esse pós-operatório ele é controlado, perguntou, né? Ele é controlado por mim de início, porque assim, eu sou responsável pela fase pré-cirúrgica, transcirúrgica e pós-cirúrgica. Falando em incisão, ponto, medicamento. A hora que sai de mim, vai para uma profissional, que ela é responsável por cuidar do paciente até o fim do pós-operatório, que não depende de mim. Isso aí é uma fisioterapeuta, a Cláudia, que está comigo desde o começo, e ela vai controlar todas as fases. Mas assim, não é um procedimento que o paciente, que nem eu fiz na minha esposa, a lipoaspiração. Sim.
Ela fez em um dia, no outro ela estava trabalhando, ela é dentista também, entendeu? Óbvio, usando uma faixa de compressão, tomando medicamento, evitando exercício físico de alta intensidade, não fazendo, entendeu? Mas como qualquer cirurgia, você tem que se limitar de algumas coisas, não adianta você fazer o procedimento e sair ganhando o mundo. Só que o diferencial desse procedimento é que o antes e depois, que nem você viu ali, que o antes e depois dela se vendo, aquilo lá foi no mesmo momento, entendeu? Não é uma coisa que vai demorar, um paciente já vê como ele vai ficar a hora que acaba. Isso que é interessante. Eu tenho uma amiga que ela é uma irmã minha, né? Trabalha comigo lá na rádio, nossa querida Flavinha. Ela já fez vários procedimentos, né? Ela fez bichectomia algumas vezes, né? E ela já fez também o de papada. Eu não sabia que ela tinha feito de papada. Aí hoje ela estava falando, a gente estava... ela viu um vídeo, né? Desse que você me mandou e ela falou assim, nossa, eu não sabia. Porque tem uma dessas pacientes, que eu não sei se é a próxima que a gente vai mostrar ou a outra, é ouvinte da rádio, né? E eu falei assim, olha que legal e tal. Ela falou assim, cara, eu não sabia que tinha esse tipo de procedimento, que é apenas um cortinho, alguma coisa nesse sentido e tal. Ela fez, eu acho que do outro jeito, né? E ela falou assim, e fica um pouco ainda, né? Do dela, no caso. Não sei se foi pelo mesmo procedimento ou um outro procedimento nesse sentido, mas ela não pode ver uma agulha no negócio que ela quer fazer. Passa meu WhatsApp para ela. Não, vou passar porque ela vai... É certeza que ela vai te procurar para poder fazer alguma coisa nesse sentido. Hoje tem um crescimento também na parte do homem de poder buscar esse tipo de recurso, ou ainda é uma coisa que, assim, porque a gente vê que o homem está fazendo harmonização, está colocando o seu botox, a gente, por exemplo, é cliente de uma barbearia que tenta deixar a gente menos difícil do que está, mas o homem ele tem essa preocupação também de fazer isso, tem muita procura. Você já fez em algum procedimento em homem também? Cara, todo mundo quer ficar bonito, né? Sim. E o homem precisa tanto quanto a mulher, né? Pode ser que a mulher se incomode às vezes um pouco mais do que o homem, porque às vezes no dia a dia, na correria, o cara vai deixando para depois, entendeu? Mas eu já fiz em paciente homem, em vários pacientes. Tem um paciente exclusive ele chama Wesley também, mudou a vida do cara. Chegou no consultório de um jeito, saiu completamente diferente, com a autoestima lá em cima, academia, se cuidando. Isso é o legal desse procedimento, porque muitas vezes o paciente pergunta assim para mim, doutor, eu emagreço antes ou depois de fazer o procedimento? E emagrecer, todo mundo sabe que não é um processo gostoso e legal, né? É sofrido e tal. E quando a pessoa chega no consultório com o rosto de um jeito e sai com o rosto de outra forma, parecendo que emagreceu de fisionomia uns 10 quilos, a pessoa fala, vou voltar a me cuidar e vou correr atrás do que emagrecer primeiro para depois fazer o procedimento. Então, os caras fazem também. Infelizmente, existe um pouco ainda de tabu em relação à faixa que tem que usar, porque tem que usar por fora do rosto, e às vezes os caras ficam meio com receio. Tem um policial militar que vai fazer comigo aqui agora, que ele está esperando pegar uma licença, porque também aí ele não consegue se privar do exercício físico, de sair para rua, de sair no sol, então ele tem que pegar uma licença. Mas vai fazer também, só que infelizmente tem um pouquinho de receio por causa da faixa, de tiração de sarro às vezes dos amigos. Mas, os caras que se libertam disso, ganha outra vida. Já era, né? Deixa eu mandar aqui um salve também pra Ana Lúcia. Ana Lúcia tá aqui, maravilhoso o resultado, cada dia que passa fica melhor. A do vídeo, né? O Renan também tá dando boa noite. Flat Hair, escovaria, esmalteria. Parabéns, cunhado, eu te amo. Minha cunhada. A Luzia Moraes também tá dando um boa noite, Hamilton, boa noite, doutor. Valeu aqui, obrigado, a Luzia. Vamos colocar mais um depoimento, e o pessoal que tá participando ainda tem mais dois pra gente colocar. Vamos colocar mais um agora aqui, pro pessoal ver o resultado, né? E que realmente é um negócio extraordinário, viu, gente? Passando aqui para mostrar o resultado dessa cirurgia que eu fiz com o Dr. Henrique, né, o Dr. Papado. Meu rosto ficou super contornado. Tá com 4 meses já de cirurgia e assim, eu só tenho a agradecer a ele. Tudo foi muito tranquilo, a recuperação. Não é uma cirurgia dolorida, não foi um pós-operatório difícil de cumprir. E o resultado ficou incrível, só tenho a agradecer. Rapaz,
O caso da Bruna foi muito interessante. A Bruna tem salão de beleza. E foi muito interessante porque ela tem um padrão de corpo magro, treina, faz academia, tudo. E ela se incomodava com a papada, só que todo mundo que olhava ela falava que ela não tinha, que ela não precisava. Isso acontece com muitas pessoas. Minha esposa é uma delas, magra, alta, e tinha região ali que incomodava ela. E quem olhava falava, não mexe com isso, vai mexer no que tá quieto. Você tem 2 filhas gêmeas de 5 anos, vai arrumar pelo em ovo. E a Bruna a mesma coisa. E ela chegou no meu consultório e eu sou muito realista com isso. Ela chegou no meu consultório e falou, doutor, isso aqui me incomoda, tal, a gente conversou. Eu falei, Bruna, quem te olha, parece que você não precisa. Se você não quiser operar, pra mim tá tudo legal, tá bacana a harmonia. Mas se você quiser operar, eu tenho certeza que eu vou melhorar. Você topa? Topo. Deu uma lapidada que, assim, foi sensacional, entendeu? E parecia que ela não tinha nada e a gente conseguiu melhorar 100%, entendeu? Ver que realmente tinha alguma coisinha. Porque tem muita gente que tem isso. Fala que vai fazer e aí o pessoal fica com informação externa, não precisa, já tá bonito, tá legal. Só que a pessoa tem uma coisa que incomoda dentro dela, ela vai se olhar no espelho para pentear o cabelo, pum, só olha aquela região. Ela tira um selfie, ela não tira em qualquer posição, ela escolhe o melhor ângulo. Sim. Isso eu ouço todo dia no consultório. Ó, tem uma pergunta aqui que o pessoal fez, é o seguinte, ó, como a esposa, né, do doutor Papada combina odontologia com harmonização facial, botox e preenchimento, ó? Isso é bem interessante porque eu costumo falar que a lipo de papada ela é a ponta do iceberg. O paciente que me procura para fazer a lipo é o paciente que ele resolve cuidar do aspecto ali dele de beleza, né? Fala, não, eu quero me cuidar, tô incomodado aqui, minha autoestima e tal. Só que é a ponta, porque a papada e a pessoa vai continuar num processo de envelhecimento celular pro resto da vida. Sim. Então, hoje em dia, o que a gente faz? Avalia a papada e a gente já vê, ó, além da papada, você precisa fazer botox, dá para preencher bigode chinês, sorriso de marionete, a gente consegue preencher de início, que nem eu falei, com a própria gordura da papada, depois a gente continua preenchendo com ácido hialurônico, e aí a gente casou os procedimentos para o paciente ficar ali vinculado no consultório e ver que ali ele tem um respaldo de tudo, não é só fazer e soltar o paciente. Sim. Tanto é que o paciente que faz comigo, todas essas meninas que fizeram vídeo, tem um WhatsApp pessoal meu. Todo mundo que chama na campanha que a gente faz, e todas as minhas pacientes têm um celular pessoal meu. A hora que ela me ligar ou me chamar no WhatsApp, sou eu que respondo, entendeu? Entendi. Bom, temos mais uma perguntinha aqui, a Mônica, né, tá mandando aqui pra gente. Quais são os desafios mais comuns, né, que você enfrenta aí nos procedimentos estéticos e odontológicos, né? Tem essa parte do medo, eu acho que a galera chega meio com medo de fazer, mas eu creio que quando você mostra o resultado, igual você falou que lá hoje está todo preparado o consultório, tem lá as coisas tudo certinho, eu acho que nesse ponto é uma coisa importante da gente ver a quantidade, né, de pessoas que já passaram. A gente está falando aqui, a gente estava falando agora mesmo no início do programa sobre siso. São 200, não, em relação ao mês. Mas tem aquelas dificuldades também que você enfrenta. Eu não sei se é em relação à concorrência, eu não sei se é em relação aos procedimentos mesmo, ou a ter que ficar sempre atento com essa tecnologia, o que está sendo sempre atualizado, antenado, né? Quais são as maiores dificuldades que tem? Não, cara, a maior dificuldade quanto ao procedimento, ao desafio, isso aí a gente tira de letra porque a gente está sempre se renovando, né? Eu acho que a maior dificuldade é, por isso que eu me desdobro para isso, para dar um atendimento humanizado ao paciente, para ele entender e confiar em mim que aquele procedimento vai fazer a mudança que fez na vida da Ana Lúcia. Ana Lúcia, que é a última que apareceu, não, a penúltima, a última foi a Bruna, aquela mais senhora. Ela fez o procedimento, daqui 15 dias ela estava na praia porque eu liberei, e no fim do ano ela pulou até de paraquedas, ela ganhou o mundo. Eu sei porque o filho dela, inclusive, é meu instrutor de boxe, e eu tenho contato com ela. Então, assim, é porque quando o paciente começa a falar que vai fazer, tem aquele negócio, o problema maior é muita informação externa, entendeu? E aí
o amigo, a vizinha, todo mundo falando que o procedimento que é perigoso, que vai dar problema, que aquilo lá não é confiável, que dentista não serve para fazer essas coisas, entendeu? Então acho que o maior desafio que a gente tem hoje é provar para o paciente que ele vai investir naquele procedimento, só que aquilo lá vai causar uma mudança de vida para ele, entendeu? Uma coisa que eu achei interessante é que, por exemplo, assim, a pessoa já consegue fazer tudo lá contigo. Ela já vai fazer um procedimento, ela pode fazer outro e tal. Você já teve assim, um paciente que ele foi lá só para extrair um dente e ele saiu com a papada feita? Tem, porque o consultório todo gira em torno disso. E a pessoa às vezes não sabe o que eu faço, né? E muita gente chega lá no consultório e pergunta a mim, o que é doutor papada? Porque não tem. Aí eu explico pra pessoa. E do contrário, uma grande maioria das pacientes que fazem a papada, depois faz clareamento nos dentes, faz lente de contato nos dentes, porque já tá tudo junto, né? Sim. Vamos colocar o último então aqui, o último depoimento, que se eu não me engano é da Adriele, que é inclusive ouvinte lá da rádio também, a gente acompanha ela pelas redes sociais e tudo mais. Olá, meu nome é Adriele Martins e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de lipo de papada com o Dr. Henrique Papada. As maiores dúvidas que eu tive no início era a questão da dor, questão do tempo e questão das cicatrizes, então eu vou falar sobre isso. A cicatriz lateral, perto das orelhas, é quase imperceptível e a do queixo ainda, né, está em processo de cicatrização. Tenho 2 meses de cirurgia, fisioterapias com a Cláudia, que é o próprio doutor que indica. Usei a faixa e, né, estou em processo de cicatrização, mas, assim, um contorninho. Toda hora no espelho, minha mão. Então é um procedimento que eu fiz, com certeza faria novamente. E realmente, assim, transforma a sua visão sobre si mesmo. Porque pra mim foi um sonho realizado. Sempre foi uma questão que me incomodava. A montagem, quer ver no fim? O doutor fez muito bem. Referente à dor, né? Durante o processo, praticamente indolor, porque é anestesiado. E antes da anestesia até tem um sedativozinho. Então, parte do procedimento, mais da metade eu dormi. Quando eu acordei, já estava finalizando e também indolor. Então, a gente fica, né, até meio assim quando finaliza. E vai vendo o resultado mesmo com o passar do tempo. Não fiquem aflitas, não sejam curiosas. O corpo tem um tempo de resposta. Mas olha só, 2 meses. Então aqui nessa foto vocês podem ver claramente a diferença. A foto lá atrás Claro. E uma coisa impressionante que foram 4 depoimentos e cada um com um rosto diferente. Né? Cada um com um rosto, uma idade, um padrão diferente, altura, né? E dá resultado para todo mundo. Não tem jeito de não dar resultado, porque de qualquer forma a gente remove a gordura ali. Então, indiferente de cor, raça, credo, dá resultado, não tem jeito. A Verônica tá aqui, doutora, a gente ouve muito falar sobre o colágeno, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o contexto dele nos procedimentos estéticos que são realizados hoje em dia. Então, na verdade, em relação à papada, o colágeno é muito importante para nós, porque é o que rege aí o problema que a gente pode ter com flacidez, né? Então, o que a gente vê hoje em dia, uma das grandes inseguranças que você me perguntou, uma das grandes coisas que barra o paciente às vezes, é com medo de fazer a lipo e aí o tecido cair, ficar pendurado, né? Só que a gente já tem estudo em cima disso, de que quando a gente passa a cânula e outros procedimentos que eu faço durante o procedimento, que eu consigo esticar a região, existe um reticulamento da região e o tecido estica. Tanto é que você vê a Ana Lúcia anos e depois, ela já tinha caído isso aqui. Sim. E a hora que acabou, tava trincado, entendeu? E então a gente antes eu fazia o procedimento uma média até 45 anos, e hoje em dia agora, com a tecnologia que a gente tem para fazer a lipo, conhecimento e tratamento de todas as fases, eu já tenho paciente até de 70 anos fazendo, que é paciente que já está com uma taxa de colágeno lá embaixo. Isso falando da região da papada. E fora isso, a gente consegue tratar o colágeno hoje, bioestimular no rosto também, que é com a lipoenxertia, que é pegar a gordura que tirou da papada e injetar em algumas regiões para bioestimular colágeno. De 1 semana a 2 anos, o aspecto da pele fica outro. E com bioestimuladores também comprados, que a gente injeta, né, Sculptra, uma coisa do tipo, que a gente consegue bioestimular colágeno. Então, assim, para a mulher e para o homem, mas falando em relação a ela que perguntou, mulher, cuidar da parte do colágeno é extremamente importante, isso aí, para a gente conseguir manter uma aparência
paciência mais jovem o maior tempo possível, entendeu? Sim. Doutora, uma outra coisa que eu queria saber também é o seguinte, quem não pode fazer? Existe alguma contraindicação? Alguém que, por exemplo, assim, na hora que chega lá, o senhor faz exames, faz as coisas para ver se está tudo certinho, mas quem que fala assim, ó, infelizmente, por conta disso e disso, você não vai poder fazer? Tem algum risco assim ou não? Se o paciente tiver uma diferença de relação entre peso e altura muito grande, tiver um sobrepeso... No meu caso, uma coisa mórbida, vamos supor, não tem o porquê ele fazer aquilo, porque assim, eu sou um profissional acima de tudo de saúde. Eu não trato só estética. Então, quando o paciente chega no meu consultório... e eu tenho autonomia de falar para ele. Falar, tanto é que meus pacientes sabem disso. A gente marcou cirurgia agora no sábado que vem. E a paciente foi ontem no consultório. E eu falei, a partir de hoje você vai começar a beber 3 litros de água por dia e vai manter isso durante 2 meses depois da cirurgia. Porque a gente já começa a pensar na cicatrização depois. Você vai aumentar a produção de proteína, porque vai melhorar no pós-operatório cirúrgico. Você vai aumentar a produção, você vai aumentar o consumo de fruta cítrica, para aumentar a vitamina C, entendeu? Então, assim, são pacientes, vamos supor, que toma S, que é anticoagulante, ou qualquer outro tipo, Marevan, aí a gente tem que ter o contato com o médico, para o médico suspender, se puder, ou a gente ver por um tempo, ou não fazer. Então, tem algumas perguntas que a gente faz na anamnese, que a gente tem que, se o paciente tiver um diabetes descontrolado, se o paciente fizer uso de Roacutan é aquele remédio que usa para acne. Sim. Se ele estiver fazendo o uso de Roacutan, a gente não pode fazer o procedimento. Então, por isso que o mais importante dessa pergunta é isso. Tem muito paciente que me chama no Instagram, que ele vem até através de mim aqui e fala direto comigo, que o paciente pergunta, doutor, qual é o preço? Isso é o de menos, eu posso passar o preço para ele ali, a forma de pagamento. Mas ele pode fazer o procedimento? Ele sabe o que é o procedimento? Então, assim, o mais importante é a avaliação para saber se ele está apto e para ele entender o que é o procedimento. Entendeu? Porque às vezes ele pode ter condição de fazer, mas ele pode estar incapacitado por algum motivo, né? Temos aqui 2 perguntas, um pouco até curiosa. A Luzia está aqui, Eu gostaria de saber se uma pessoa que tem nódulos, né, na tireoide pode fazer a lipo de papada. Isso aí a gente tem que... Aí a gente manda uma carta pro médico dela, provavelmente ela vai estar em acompanhamento aí, né? Pra saber se ela tá fazendo algum tratamento específico ou não. Mas não barra nada se ela não estiver fazendo nada que impeça. Muito bem. O Tássio Mendes tá fazendo uma pergunta aqui. Posso me benzer antes? Ele tá aqui. Doutor Papada, tem uma prima anã. E ela sofre com uma papada opulenta, né? O senhor faria uma cirurgia na papadinha dela? Ele fala pra ele que pra fazer no consultório a anã paga meia. Paga meia, vai. Ai, meu Deus do céu. A Maiara Cardoso tá por aqui, Meu sonho fazer uma lipo de papada com o Dr. Henrique. Com certeza farei. Ele é maravilhoso, só resultados lindos. Bom. Que legal, né? E o Tasso tá aqui, pro bono. Cuidado com o Tasso. O Thales tá por aqui. Doutor Papada, posso parcelar a minha papada no crediário? Né? Ele é irmão do Tasso, inclusive. O Tássio e o Não, eles devem estar juntos lá. Certeza, deve ter 10 computadores, 5 celulares. Tá aqui na maquininha. A gente percebe que é assim, hoje em relação à odontologia, a gente está vendo essa transformação que aconteceu, onde num consultório de um dentista você pode fazer uma cirurgia estética, né? E já sai com aquele resultado que você queria e tal. Tem ainda alguns dentistas ou odontologistas um pouco mais conservadores e fazem só a parte mesmo da boca e tal. Que dica ou que conselho você poderia, né, dar para essas pessoas que têm essa vontade de aprender ou de entrar, né, nessa nova fase, mas tem algum receio, alguma coisa nesse sentido, como profissional e principalmente com os resultados que você mostrou aqui pra gente? Cara, o que eu vejo, isso aí eu falo direto. O pessoal fala, cada vez tem mais gente fazendo o mesmo procedimento e tal. Eu não vejo isso como problema.
Eu vejo isso como uma vitória. Quanto mais pessoas, quanto mais cirurgiões estiver fazendo o procedimento, é sinal que a gente venceu essa etapa, né? A gente está aproveitando essa conquista nossa, né? E um ajuda o outro. Todos os profissionais do estado de São Paulo, os melhores e os maiores em relação à papada, eu conheço todos pessoalmente, da gente discutir os casos, entendeu? Então, quanto mais um ajudar o outro, melhor, e a gente vai conseguir divulgar mais isso para os pacientes, que até no início, quando eu comecei a fazer o Botox lá, que eu sou sócio fundador da Abraof, que é a Associação Brasileira de Germinação Orofacial, tinha muito problema com o paciente chegar no consultório e falar, não, você é dentista, não quero. Hoje em dia, o paciente já sabe que dentista faz Botox melhor ou igual do que qualquer outro profissional. Entendeu? Então, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente fizer esse procedimento ou os outros, mais a gente vai conseguir aí abrir portas para odontologia de muita área que a gente ainda vai poder fazer, que não é liberado, e você ainda vai ouvir falar que a gente vai conseguir realizar muito sonho ainda em outras regiões da face também. Show. Doutor, a gente está indo para a parte final aqui, mas antes eu queria que você falasse para a gente o que você acha que vem por aí, né? Porque você nessa tendência desses últimos anos, a tecnologia, o avanço em relação a produtos que você usa, a materiais que você usa e principalmente o tempo, né? Cada vez mais curto para você fazer um procedimento estético. Antigamente demorava muito mais, a gente estava falando sobre o siso mesmo e outras coisas mais. O que você acha que vem pela frente aí, seja com a inteligência artificial, outras coisas mais que ajudam. Hoje a gente está falando inclusive de prótese, que antigamente você tinha que fazer com a massinha e hoje você consegue fazer rapidamente aí um 3D e tudo mais. Então, cara, eu acho que a informatização tá aí para todos. Hoje em dia até meu celular tem inteligência artificial, entendeu? Sim. Então, tá cada vez mais informatizado. Quem ficar vai ser passado para trás, não tem jeito, né? A tecnologia está aí a nosso favor, a gente tem que usar para isso. Por isso que a gente usa os artifícios hoje em dia de tudo com foto, vídeo, de alta qualidade. A gente trabalha, hoje em dia eu passo muito mais tempo mexendo no meu telefone do que sentado na cadeira fazendo o que eu preciso fazer, entendeu? Porque a gente está o tempo todo inovando, o tempo todo pesquisando, e assim, quanto mais o dentista procurar tecnologia, mas o paciente vai ter benefício para isso, só que o paciente tem que entender que isso aí existe um custo, né? Sim. E que a favor dele tem que ser bem remunerado, porque para nós é tudo muito custoso, né? Só que isso aí vai trazer uma longevidade muito maior para os trabalhos dele, entendeu? Sim. Não sei se a gente esqueceu de falar alguma coisa, se gostaria de acrescentar alguma coisa e partir para as considerações finais. Não, cara, para mim foi perfeito o nosso bate-papo. Eu acho que assim, deu para esclarecer para vários... O problema maior não é problema, é o paciente que ele está pronto para fazer, ele já me conhece, que nem você viu, meu sonho é fazer com o doutor tal. E tem condição, porque não é um procedimento que é impossível de fazer, ele é muito acessível, o custo é um custo tranquilo para o paciente fazer. E tem por algum motivo, eu tenho medo de agulha, entendeu? Eu tenho medo de ver o instrumental. Então, para isso, aquele remedinho que ele vai tomar antes, que você dá, depois ele vai ter um efeito que chama amnésia retrógrada. A pessoa vai esquecer de tudo que aconteceu na sala, entendeu? E vai estar sempre assessorado por mim, pelos meus auxiliares, por outros cirurgiões junto. Eu não faço porque eu tenho medo, porque está muito perto de artéria e veia. Aí nisso a gente tem um músculo muito importante que chama platisma, por dentro do pescoço. Quando faz isso aqui, essa alça que sai aqui, que todas as estruturas vitais estão por dentro dele, então ele torna a nossa cirurgia mais segura e nossa cânula não tem corte. Então assim, explicar para os pacientes que para não deixar de realizar o sonho por alguma coisinha assim, ir no consultório, se dá a oportunidade de ir fazer uma avaliação, porque o que a gente esse bate-papo que a gente está tendo, eu tenho paciente, eu não tenho pressa para fazer a avaliação. Sim. Eu dou uma aula, se o paciente sai de lá sabendo fazer, se precisar. Até a cânula que eu uso e qual a potência que eu uso, entendeu? Então não deixar para depois o sonho que ela pode realizar agora, porque depois vem outras prioridades, tudo passa, vem outros problemas e ele podia estar realizado antes, entendeu? Sim. Então, para você que está nos acompanhando agora, se você ainda tem algum receio, né? Talvez você viu alguma reportagem, alguma coisa de um mau profissional que realizou isso aí, não deu certo, você tem a experiência aqui do Dr. Henrique, o Dr. Papada,
que hoje leva esse nome, né? Que já virou uma marca registrada pela sua credibilidade, pela qualidade e principalmente pelos resultados que a gente viu por aqui. Queria que você mandasse beijos e abraços. Sei que você tem aí gêmeas em casa, não é isso? Tenho isso. Quero mandar um beijo e abraço para minhas filhas, Maria Minguete e Helena Minguete, para minha esposa, Maria Luísa Minguete, para todos os pacientes que sabem que depois que fazer o procedimento tem todo o respaldo de falar diretamente. Certeza que se eu abrir o WhatsApp aqui tem várias falando comigo, Sim. né? E para todo mundo que está em volta de mim me dando suporte, que nem eu falei, para Cláudia, que é a físio, para Rafa, que é a enfermeira que tá, para o Dr. Ettore, que é o médico que a gente discute todos os casos, e todo mundo que está fazendo essa mágica dar certo, né? Realizando o sonho dos pacientes. Show de Meu bola. pai, minha mãe e minha avó, especialmente a você. Doutor, prazer, viu? Parabéns Que aí isso. pelo sucesso. E quando a gente ouve falar Doutor Papada, a gente já sabe que é uma marca que surgiu. E isso mostra não só o sucesso que você tem, mas o carinho que as pessoas têm de te tratar dessa maneira, né? A gente tem alguns amigos em comum aí, eu fiquei muito feliz. Inclusive, uma das ideias do Dr. Papada foi do Tássio, que tava... Olha, tinha que ser, né? Você viu, né? Tinha que ser. Ó, semana que vem, tá? A última quinta-feira do mês e o último dia do mês também, nós vamos ter aqui os fundadores do Instituto Moda com Estratégia, tá? O Gabriel Cavassana e também a Railin Miranda. A gente vai estar trocando uma ideia com eles aqui para poder bater aquele papo bem legal e fique ligado aí no dia 29 pra gente fechar. E nós vamos já apresentar a agenda do mês de março, que tá muito bacana, tá? Vai ter alguns episódios extras e a gente vai trocar uma ideia com vocês também. Muito obrigado pela companhia de todo mundo, que Deus abençoe a todos. Doutor, valeu mesmo, de coração, tá? Que é isso, obrigado eu. Show de bola. Time da nossa querida No Ar, um beijo pra vocês, tá bom? E agora vamos comer ali no Rei do Pão de Queijo. Valeu, tchau, tchau. Até mais.